Paz do Senhor a todos. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, um tempo de devocional. Há algum tempo já nós pensávamos em começar esse trabalho, mas conversando com o irmão Rogério esses dias, ele comentou sobre isso, que ele sentiu um toque de Deus para que ele pudesse falar comigo, para que eu começasse a gravar alguns áudios curtos, devocionais sobre a palavra de Deus. Então vamos ler aqui em Filipenses 4, versículo 6. Nós só vamos ficar no versículo 6 hoje, que fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Uma outra versão, a Nova Versão Internacional, que eu gosto bastante para estudo da palavra de Deus, fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui nós aprendemos que muitas vezes nós ficamos ansiosos e a gente não faz o que é para fazer. O que é para você fazer quando você está ansioso pelo teu futuro, pelas coisas que você almeja, por aquilo que tem deixado o seu coração aflito? Como que você tem agido quando essas situações acontecem? Muitas vezes nós falamos com nossos amigos, muitas vezes a gente procura um parente para falar, e às vezes isso piora até a situação, porque nem sempre é a pessoa certa para ouvir aquilo que você está falando, aquilo que está afligindo o teu coração, aquilo que está trazendo um desgaste para você em relação a uma ansiedade de alguma coisa que você está esperando, e às vezes gera um problema ainda maior do que você já tinha antes. E uma outra versão, esse mesmo, na linguagem de hoje, fala que nós não devemos nos preocupar. Então não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Está começando a falar aqui em Filipenses 4, versículo 6, na nova versão, na linguagem de hoje. E tantas vezes nós temos nos preocupado com tantas coisas e nós não temos apresentado ao Senhor em oração aquilo que nós temos como uma preocupação excessiva, uma preocupação exagerada muitas vezes, que tem nos levado a perder a paz, a perder aquele tempo de descanso que nós precisamos ter. Às vezes tem muita gente hoje que não consegue descansar, muita gente hoje que quando vai dormir não consegue dormir, porque está preocupado, porque está ansioso. Mas nós não somos super-homens, nós estamos sujeitos a isso. Mas continuando aqui na linguagem de hoje, fala que não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. Me chamou muita atenção essa tradução da linguagem de hoje, porque falando que nós precisamos apresentar em oração tudo aquilo que é motivo das nossas preocupações e pedindo a Deus o que nós estamos precisando e orando sempre com um coração agradecido. Não é por acaso que a carta aos Filipenses está sendo endereçada aos Filipenses dizendo isso e somente para eles, mas também está sendo dito para nós hoje, que a palavra de Deus é para nós hoje, ela é tão atual, que Deus não sai de moda. Eu estava pensando, quando fala de ação de graças e um coração agradecido no momento da oração, eu entendo como aquele momento que nós entramos na presença de Deus e nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Mesmo que a gente não esteja vendo coisas que a gente esperava acontecer, a gente não tem visto ainda aquilo que nós estávamos almejando para a nossa vida hoje. Talvez há 5 anos, há 10 anos atrás, você imaginou viver uma coisa e está vivendo uma coisa diferente hoje. Mas isso não impede você de ser agradecido, porque você é filho de um Deus. Você é um filho de um Deus poderoso, que Ele te tem como um filho amado. E se Deus tem você como um filho amado, você precisa entender que Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe a hora certa
de dar aquilo que você está pedindo. Ele sabe se aquilo que você está pedindo está de acordo com o que Ele tem para você. Porque a partir do momento que você aceita Cristo, que você fala, Jesus, agora eu aceitei Jesus, aquele momento emocionante que você entregou sua vida a Ele, você precisa entender que agora Ele é o Senhor da sua vida, agora Ele é um bom pai que cuida do teu filho. Eu tenho certeza que você não daria para o teu filho alguma coisa que fosse prejudicar a ele. E muitas vezes nós não entendemos que a nossa oração deve ser de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração não deve ser de acordo com a nossa vontade. A nossa oração não deve ser de acordo com aquilo que eu quero. A minha oração deve ser segundo o propósito que eu tenho. Mas eu preciso entender que existe um bom pai. Existe um pai de amor, que Ele está sempre olhando pela minha vida, Ele está sempre cuidando de mim, falando, olha, Ele está pedindo isso, mas eu não posso dar para Ele. Eu não posso dar para Ele. E quando será que Ele vai entender isso? Porque se eu der isso para Ele, muitas vezes Ele vai se perder. Ele vai chegar em um momento que Ele não vai mais querer a minha presença, Ele vai priorizar outras coisas. Mas o bom pai não sei que horário que você está ouvindo, mas nesse momento, o bom pai está testificando e trazendo esse mover no teu espírito. Acalma o teu coração. Não se preocupe. Não fique falando para qualquer um os seus problemas. Procure pessoas certas, pessoas que você vê que tem uma intimidade com Deus, que vai poder te ajudar em oração. Mas não deixe você de orar, você de falar com Deus. Não é porque estão orando por você que você não precisa orar. Entre sempre em oração com o coração agradecido. Começa a lembrar tantas coisas que Deus tem proporcionado para você. Talvez você fale, nossa, mas eu não tenho nenhum bem material, eu não tenho nada. Mas lembre que você tem uma família, lembre que você está respirando, lembre que você tem um fôlego de vida que Deus tem te dado. E lembre que nada é por acaso. Nada, não cai, quem já ouviu falar que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade do Senhor. E eu tenho certeza que as nossas lutas que nós passamos, a luta que você está passando, Deus tem um propósito a ser revelado dentro desse tempo que você está vivendo. Deus tem um propósito de restauração para a tua casa, Deus tem um propósito de restauração para a tua vida de intimidade com Ele. Ele está nesse momento querendo, Ele está nesse momento com um desejo ardente de ver você se voltando para Ele em oração. Fala, olha, eu não vou ficar mais inquieto, eu não vou mais ficar ansioso, eu não vou mais ficar me perturbado pela situação que eu estou passando. Mas em nome de Jesus, que o poder do nome de Jesus, ele é grandioso. Em nome de Jesus você declara hoje que vai ser diferente. Mas não porque você mesmo, pela sua força, vai conseguir mudar alguma coisa. Mas porque o Espírito Santo vai te conduzir em sabedoria. O Espírito Santo vai te guiar em toda boa obra. O Espírito Santo vai te guiar em tudo aquilo que for necessário para que você continue seguindo o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus, em dado momento, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? E para terminar, sentindo muito forte no meu coração de também ler Mateus 7, versículo 11, que está falando, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele dará bens. Será que Ele não dará boas coisas ao que lhe pedirem? Então, se nós somos maus, nós queremos dar boas coisas para os nossos filhos, Deus, o nosso bom Pai, Ele sabe que você está precisando e Ele não esqueceu de você. No tempo certo Ele vai trazer tudo aquilo que for necessário ser feito na sua vida, Ele vai fazer. Você pode dizer amém aí onde você está? Glória a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Compartilhe esse áudio se você quiser. Eu oriento você que faça isso para que Deus possa ser glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.